Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Vamos dar início ao Filiar Achá também, né? Claro que começou ontem com a Vilma Cunha, com o lançamento dela, mas essas atividades do Pré-Filiar Achá visam contagiar mesmo a cidade para o que vem aí no dia 27, na semana que vem, e dizer que o Filiar Achá é um resultado de um trabalho conjunto mesmo, não é conversa fiada, não, viu? Desde o Uniaraxá, que o reitor está aqui, não está aqui, Deus. Muito obrigado pela participação, pela presença. Tá? Quem mais? Cadê a Régia também? Vem, Régia. Muito obrigado, em nome da administração, de tudo que vocês colaboram com a gente, com educação e tudo. Maria Amália. E a todos vocês, recebam o meu abraço. Semana que vem, dia 27, a gente dá início, mas até lá tem muita coisa. Eu cumprimento desde já os embaixadores e os novos embaixadores também que estão assumindo hoje aí, que tem um papel fundamental na disseminação do nosso trabalho, junto ao Filiar Achá. E hoje a gente tem uma novidade, a gente traz Walter Ugumãe, que hoje eu acredito que seja o principal escritor português em atividade, não só pelo volume de publicações, mas pela qualidade do seu trabalho. Ele vem direto de Lisboa para cá e depois vai para umas cidades pequenas, que chama São Paulo, se não me engano, Rio de Janeiro. São cidadezinhas mínimas da Grande Araxá. E isso vai acontecer. Ano que vem, a gente pretende fazer o Filiar Achá também na mesma época, para transformar o festival como inicialmente eu queria, que é um festival de inverno. As eleições forçaram a gente trazer o festival para junho e eu gostei. Espero que vocês também gostem. A programação foi feita com muito carinho, com muito cuidado e com auxílio e apoio de muita, muita, muita gente. Tá? E hoje, com uma surpresa, quem vai me substituir, porque eu não estou muito bom hoje, meio doentinho, eu convidei o Rafael Noli, que certamente vai fazer um papel muito melhor que o meu aqui. Queria convidar Walter Ugumãe e Rafael Noli para vir à mesa, por favor. Mesa não, cadeira, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço muito a oportunidade. E, aproveitando para falar um pouquinho, além do que o Afonso já disse, nós estamos também possando mais 2 novos embaixadores. É a Keila e a Fernanda. Cadê? As duas estão por aí? Levantem, por favor. Uma salva de palmas para as nossas embaixadoras, novas embaixadoras do Filiar Achá. Nós temos muitas outras pessoas ligadas ao evento aqui hoje, e os embaixadores depois, por favor, lá na saída tem um brindezinho, um presentinho para vocês, tá? Bem-vindas à equipe. O Festival Filiar Achá esse ano, como o Afonso disse, cada vez maior, 80 escritores ao todo. Nós teremos também esse ano uma grande área construída com madeira reflorestada, reciclada. São, se eu não me engano, o Jonathan me passou 450 metros de área, utilizando madeira reciclada. Então, um evento grandioso, todos nós conhecemos, 80 escritores ao todo. Estamos começando em grandiosíssima festa com Walter Ugumãe. Então, vamos passar para o nosso convidado. Todos vocês, eu acredito, que conhecem Walter Ugumãe, nascido na Angola, porém português. Veio aqui em Araxá fazer a abertura desse evento, uma abertura em grande estilo. Eu gostaria de começar perguntando, Walter, primeiro, agradeço por ter vindo aqui conversar com a gente. Espero que no ano que vem esteja lá dentro do festival conosco. Também espero. Sim. Lendo seus livros, a gente percebe uma questão interessante. Me parece, eu tenho a impressão, e eu creio que todos os leitores têm a mesma impressão, que você se reinventa a cada livro. Então, gostaria de começar com uma questão bem literária. Você se reinventa mesmo a cada livro? É um estilo? Se reinventar é uma forma de se manter? Porque muitos escritores vivem com um estilo e seguem aquela linha a vida inteira. De um livro para o outro, parece uma reinvenção muito profunda. Gostaria que você falasse um pouco a esse respeito. Bem, antes de mais, obrigado por essa observação. Fico muito contente que você possa sentir isso nos meus livros. Boa tarde ou boa noite a todos. Obrigado por
obrigado por virem. Obrigado ao Afelia Araxá por me convidar para aqui vir, especialmente ao Afonso, de quem já virei amigo, inclusive temos uma barriga em comum. Somos muito parecidos. E eu já há uns anos que eu queria vir a Araxá. O Afonso foi generoso o suficiente de me ter convidado algumas vezes e nunca deu certo. E esse ano eu acho até que ele inventou esta coisa de fazermos um pré-Afelia Araxá para que eu pudesse vir, e eu acho que foi uma excelente ideia e tão boa que, se de facto me puderem convidar para vir no próximo ano, eu vou garantir que a minha agenda esteja limpa no próximo ano, porque eu no próximo ano quero vir com direito a tudo. Ou seja, quero vir com a festa inteira, com lá a comida, com a livraria gigante, eu quero as bandas de música tocando, eu quero aquilo, as árvores, o espaço é muito bonito. Apesar de que tenho uma vantagem de vir assim antes, é porque na próxima semana vão chegar tantos escritores que o spa no hotel vai ficar cheio. E eu fiquei com o spa assim muito para mim, assim, massagem, banho de lama, tinha eu e pouca gente. Por isso, na próxima semana eu acho que os escritores vão se odiar todos uns aos outros, porque não vai ter lugar, não vai ter spa para tanto escritor. Segunda coisa, eu sofro de enxaquecas e, para garantir que não pioro, que não fico, eu pedi para descerem as luzes, e eu ia pedir para descer um pouco mais as luzes aqui em cima. Não sei se os senhores ali da luz não estão ouvindo, que eu estou a ver que eles estão a conversar um com o outro. Este friso de luz assim bem em cima da minha cabeça, assim mais. Este friso de luz, se você puder descer estas luzes um pouco, deixa assim, pronto, eu fico... Vamos parecer meio morcegos aqui, mas eu prefiro assim do que ficar indisposto. Finalmente, obedecendo à sua pergunta, eu diria o seguinte: é muito importante para mim não me deslumbrar com o que faço. E por isso eu raramente, no instante da escrita, no instante de criar alguma coisa, eu fico impactado. E eu escrevo exatamente por isso. Escrevo porque sou surpreendido com a escrita. Eu nunca estou à espera, eu nunca consigo conceber racionalmente os meus livros. Eu não consigo prever como eles vão ser. Nunca acredito que vou conseguir fazer o livro que faço. E é isso que me move, no fundo, é isso que me movimenta, no sentido de... É tão parecido com um milagre que as palavras me oferecem, que eu não consigo... É quase um vício. Eu quero mais, eu quero acionar essa máquina para que ela me possa surpreender continuamente com frases, com textos que a minha racionalidade nunca poderia prever. E eu gosto que as coisas sejam colocadas como numa espécie de ponto inicial. E por isso, a cada livro, eu gostaria de voltar a ser uma espécie de escritor infantil, escritor começante, e viver outra vez aquele assombro de lidar com a linguagem como um aparato milagroso. E então eu nunca fico... Eu não quero repetir fórmulas, eu não quero que um determinado tipo de enfoque de um livro se transforme numa receita que eu repita outras vezes. Eu sei que, enquanto leitor ou enquanto leitores, nós temos tendência para gostar de um qualquer enfoque, de um qualquer estilo, e temos tendência para ir buscar uma vez ou outra aquela mesma fórmula. Enfim, se gostarmos do Kafka, que é um autor que eu adoro, vamos querer que os livros do Kafka sejam kafkianos.
não é? E que contenham aquela peripécia obscura, inexplicável. Mas eu, como autor, se eu fosse o Kafka, eu ia gostar de ser o Kafka e o Albert Camus também. Sim. E se pudesse ser o Proust, eu sei que estou a pedir muito, mas se fosse o Kafka podia ser tudo, porque ele é um gênio, por isso podia ser tudo. Porque há uma espécie de tudo é improvável, não é? No livro seguinte, nós regressamos a uma improbabilidade absoluta. Mas, ao mesmo tempo, se nós zerarmos um pouco as coisas e nos colocarmos como virgens, nós podemos nos estar a disponibilizar para sermos outro escritor que talvez não seja menor do que o escritor que já fomos. Sim, você citou o Kafka e o Proust. Num dos seus livros, você resgata um personagem do Fernando Pessoa, né? Da tabacaria. Sim. Fernando Pessoa ainda é uma força muito grande na literatura portuguesa. Na brasileira ainda é uma presença muito cada forte. Vez mais, cada vez uma mais. influência forte. Eu até diria que o Fernando Pessoa começa a ser assim uma espécie de chão no qual as coisas todas assentam. E há um fenómeno muito curioso agora. Eu não sei se deu para entender aqui ou se há notícia disso, mas Portugal subitamente entrou em moda. É uma moda, sobretudo europeia, mas não só. Mas há uma moda. E as cidades de Lisboa e do Porto viraram os novos pontos turísticos absolutos da Europa. Chegam milhares e milhares de pessoas todos os dias. É um pouco avassalador, porque subitamente nunca vivemos essa enchente de visitantes tão impressionante. E uma das coisas que tem provocado é que os traços da Portugalidade são todos acentuados, porque o turista chega e quer ver alguma coisa que seja especificamente portuguesa, quer consumir uma cultura portuguesa, que para nós ela existe, sempre fez parte, mas não precisava de ser ostensiva, porque nós sabemos quem é o Fernando Pessoa, não precisávamos que ele estivesse nas montras das lojas, que estivesse nas camisetas, nas canetas, nos cadernos, agora há chapéus, boné, tudo tem Fernando Pessoa, tudo tem versos do Fernando Pessoa, e os turistas compram o Fernando Pessoa como se fosse a Frida Kahlo, como se fosse o Che Guevara, que vira assim um símbolo para toda uma cultura. Só que, ao mesmo tempo, isso faz com que nós tenhamos de lidar com o Fernando Pessoa como uma presença cada vez mais inegável. E muitos portugueses que o tinham como um clássico mais ou menos assumido e quieto, como se fosse uma coisa parada, retomaram o Fernando Pessoa. E por isso as pessoas estão efetivamente a ler. As edições são muitas, há cada vez mais livros disponíveis, livros belíssimos, objetos belíssimos, e as pessoas estão efetivamente a ler para entender que fenómeno é esse que faz com que as pessoas cheguem de todo o mundo querendo conhecer e querendo ver e até emocionadas, comovidas com a pessoa, e para nós havia assim uma espécie de calma, não é, em relação a esse valor. A primeira entrevista que eu dei quando comecei a publicar, eu publiquei o meu primeiro livro em 96, eu tinha 24 anos. Foi um livro de poesia muito mau, não precisam de procurar, porque não vale a pena. E a primeira entrevista que eu dei para um jornal, eu falava especificamente do Fernando Pessoa, dizendo que a dificuldade de escrever poesia em Portugal passa um pouco pela ideia de, em certos momentos, termos a impressão de que não podemos ser mais do que um heterónimo do Pessoa. Obviamente, um péssimo heterónimo, mas um heterónimo, como se ele tivesse... Ele é tão múltiplo que ele parece que traçou todos os caminhos, não é? Eu diria quase que
magnificamente, ele poluiu todos os rios e aquela água ficou passando aquele vírus que o Pessoa é. E todos os demais poetas acabam por ser atingidos por aquela cabeça sapiente, incrível que ele tem. E por isso, é claro que é maravilhoso e é ao mesmo tempo muito penalizador. Sim. Você citou o seu primeiro livro de poesia, não recomendou ele, mas depois você publicou mais 14 livros. Ao todo são 15 livros de poesia. Eu publiquei muita poesia e os primeiros livros muito maus estão todos renegados e eu destruo assim. Até houve alguém, não sei se houve alguém que publicou no Instagram ou mandou para mim uma mensagem dizendo: eu comprei isso em Portugal, é um livro meu antigo. Exatamente, isso é nojento. Esse livro que você comprou é nojento. Você comprou uma bela porcaria. Comprou num sebo, maldito sebo. Os sebos, por vezes, são a desgraça dos autores, porque eles não deixam esquecer os erros que os autores cometem. E esse livro, na capa tem uma imagem que a minha grande amiga Isabel Llano desenhou. Eu tenho esse desenho em casa e gosto muito dessa imagem. Mas os poemas são, não vou dizer, mas é uma palavra feia. São isso. E eu escrevi... Agora, tenho um poeta português que faleceu há pouco tempo, o Manuel António Pina, que ele dizia: os meus primeiros livros eram maus. Se fosse hoje, eu não os publicaria. Por isso, ainda bem que eu os publiquei naquela altura. E eu penso muito isso, assim, ainda bem que eu publiquei naquela altura. Assim, esses livros são maus, mas é muito importante ter publicado, porque eles levaram, quero eu crer, que me levaram a um amadurecimento. Eles permitiram que eu amadurecesse, porque eles levaram-me a um embate com o público, fizeram com que as pessoas me criassem um retorno, e por isso foram fundamentais para eu ter a consciência da porcaria que era e da necessidade de lutar por ser melhor. Sim, é uma escola. Esses livros são, no fundo, testes escolares, são exames. Falhei nesses. Geraldo, você tem um livro raro na mão aí, então. Esse aqui eu estou vendo que eu vou vender ele bem. Como é que é? Esse, sim, esse é o... Sim. E os outros dois que você tem, quais são? Deixa eu ver. Então, tem alguma coisa de jeito? eu já li 5 livros teus. Sim. E encomendei esse novo de poesia de Portugal, mas ficou com uma amiga no Rio de Janeiro. Publicação da mortalidade. Pela Sírio Alvim. Sírio Alvim. Muito bonito, acaba muito bonito. E aí a minha poesia enxuta, assim, depurada. Aí publicado em março, tinha de ser outra coisa, já não... E Walter, uma questão, lendo sobre você antes de vir aqui para conversar contigo, muita coisa nas redes sociais, eles falam ele é português, outros não, ele é angolano. Na verdade, você nasceu em Angola e foi muito cedo para Portugal. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu esclareço muito isso, mas vocês pensem assim, eu sou tão angolano quanto a Clarice Lispector é ucraniana. A Clarice saiu com 2 anos da Ucrânia. E a Clarice nunca poderia assumir-se, ela tem esse radical ucraniano na família, mas ela é brasileira. Ela é absolutamente uma cabeça brasileira. Aliás, ela é uma cabeça de Marte, nunca ninguém vai entender completamente, mas ela é brasileira. É uma coisa estranha que aconteceu ao Brasil. E eu sou português, eu saí de Angola com 2 anos. E eu tenho ainda mais uma diferença com a Clarice, é que a família da Clarice é ucraniana, a minha família é portuguesa. A minha família não nasceu em Angola, os meus pais emigraram para Angola, viveram 8 anos em Angola, e eu só nasci lá e quase não vivi 2 anos, e por isso não tenho memórias diretas. A minha memória angolana, digamos assim, é uma construção fictícia. Eu costumo dizer, de facto, que o meu nascimento, os meus primeiros anos são uma história, porque eu não tenho evidências, não tenho memórias, então são uma história que alguém contou para mim e
com muita mentira também, porque os meus pais lembravam tudo ao contrário, tudo torto, tudo. Os meus pais tiveram 5 filhos e então confundem os filhos uns com os outros, não sabem quem é que foi o quê, quem é que era bonito em criança, quem é que era chato, não sabem muito bem, então misturam tudo. E eu regressei a Angola, eu fui à cidade onde eu nasci, chamada Saurimo, e fui porque eu tinha muita necessidade assim de completar essa história da Alice. Para mim era um mundo de maravilhas, assim, de coisas fantasiosas, e tinha muita necessidade de lá ir, e eu adorei ir. Uma das coisas que ainda hoje me comove, Saurimo é uma cidade miserável, mas miserável para lá do que vocês possam supor que é uma cidade pobre. E o Brasil tem cidades pobres e tem lugares pobres, mas a África, quando é pobre, é assim não haver nada. E as pessoas viverem quase de procurarem frutos nas árvores e pouco mais. E é uma cidade imensa, em que o núcleo habitacional, assim propriamente dito, as casas construídas, é muito pequeno, mas depois tem uns museques, que aqui poderiam ser chamados de favelas, mas são uns museques a perder de vista onde vivem milhões de pessoas. E nos museques que não são favelas, porque não têm luz, não tem qualquer tipo de canalização, não chega água, não passa esgoto, são só milhões de pessoas a viver numas construções feitas de barro, de terra levantada ao alto. As pessoas vivem como podem. E aquilo que me absolutamente impressionou é a segurança. Eu sempre pensei que branco, parecendo estrangeiro como pareço ali, obviamente, que eu seria assaltado com facilidade, seria enganado, seria sei lá o quê. E a primeira pessoa a quem eu perguntei acerca da segurança na cidade disse-me: você pode ir aonde quiser, ninguém o vai incomodar. E eu entrei pelos museques adentro, entrei no museque, fui, e as pessoas todas queriam fazer fotografias comigo, que eu fotografasse as pessoas, e isso comove-me muito porque houve um menino bem jovem, de uns 11, 12 anos, que percorreu muito caminho comigo e queria sempre uma fotografia, outra fotografia, uma fotografia assim, assado, perto disto, perto daquilo. E eu perguntei: mas porquê você quer? Porque toda a gente, novos, velhos, toda a gente queria ser fotografada. Eu perguntei ao menino: mas porquê você quer tanto ser fotografado? E ele disse esta coisa, este poema, este verso em que ele disse: porque eu tenho saudade das pessoas que eu nunca vi. E é muito comovente, porque este menino, no fundo, explicou-me o que acontece ali. Aquelas pessoas não têm qualquer expectativa, qualquer esperança de algum dia saírem dali. Viajar, tomar um avião, ir ver outro país, ver a Europa, para eles é uma coisa que só fica num imaginário distante, não tem como. Então as fotografias que eu fazia eram a viagem daquelas pessoas. Eles ficavam imaginando que em algum momento eu ia mostrar estas fotografias aos amigos, e eles tinham um pouco saído dali. E é das coisas mais bonitas poder estar no meio daquela miséria absoluta e ser recebido pelas pessoas com uma alegria profunda, como alguém que recebe uma visita ansiada, esperada, honrada. É uma coisa absolutamente impressionante. E por isso, os meus pais tinham-me contado tudo e mais alguma coisa sobre Angola, mas não me tinham exatamente explicado a beleza do povo. E foi isso que eu mais retive. Quando eu voltei de Saurimo, foi isso que eu mais retive, e foi o que eu disse: quando eu tiver de falar do lugar onde eu nasci, mais do que situá-lo no mapa, porque era só isso que
praticamente eu tinha, não é? Eu vou querer dizer que, no fundo, nasci no meio de um povo absolutamente belo. Você usa uma palavra aí muito cara para a nossa língua, né, para a língua portuguesa, que é a palavra saudade. Que a criança sentia saudades de lugares que ela De pessoas que ela nunca viu, não é? E a palavra saudade é muito forte, né? Se fala muito que é uma palavra exclusivamente nossa, né? Vocês, portugueses, nos... Sabe que não é verdade? Alguns povos têm saudades, os ucranianos têm saudade, tem uma palavra também. A gente ignora, faz de conta que não sabe, que é para vender camisetas dizendo saudade. Portugal oferece ao mundo saudade, a palavra. É um marketing já. Mas é um pouco irritante porque ao longo do tempo eu vou percebendo que outros povos têm. Os croatas também. Os croatas são muito parecidos com os portugueses. Têm a mesma inteligência e a mesma estupidez dos portugueses. E têm a palavra saudade também. Uma questão, então, já nós falamos das suas origens. O seu nome mesmo é Walter Hugo Lemos. O Mãe, de onde que vem? Qual é a história por trás do nome, do seu pseudônimo literário? Você sabe que, como dizer, eu sempre achei muito tirano que os homens dessem os nomes aos filhos e as mulheres ficassem meio esquecidas. As linhagens são masculinas. E eu, desde novo, a minha mãe é muito importante para mim. E eu achei que ela foi sempre roubada, assim, que ela teve sempre, assim, 65% dos direitos do meu pai. E o meu pai não era mais inteligente que a minha mãe. Não era mais esperto, não trabalhava mais, não era mais bonito, a minha mãe é mais bonita. Havia tanta coisa, assim, comparando um e outro, havia tanta coisa que eu achava que roubava a minha mãe, que a minha mãe era diminuída naquela relação. E não é que ele tratasse mal, era um casal equilibrado, tudo isso, mas um casal tradicional. A minha mãe cozinhava, passava a roupa, fazia todo o trabalho da casa, não sei o quê, trabalhava fora ainda. E o meu pai lia o jornal, trabalhava fora, mas em casa lia o jornal, via televisão, e a coisa parecia que não podia ser de outra forma. E quando eu cheguei assim, a uma idade adulta, eu fiz o curso de Direito para trazer justiça ao mundo. E no momento de eu escolher um nome, eu queria encontrar um nome que me correspondesse. O Saramago tem essa coisa magnífica que ele diz, eu não sei citar ao certo, mas ele diz: sabes o nome que te deram, procurarás a vida inteira o nome que tens. Não é? A gente sabe o nome que nos deram e compete-nos usar a vida para descobrir o nome que verdadeiramente temos. E eu quis muito isso, quis muito ali com os meus 22, 23 anos, perto de editar o meu primeiro livro, eu queria muito descobrir o meu nome. E achei que Mãe tem isso. Tem um respeito pela completude da humanidade, este espectro da humanidade que vai de mim até à mãe. Ou seja, não é simplesmente de mim à mulher, porque depois da mulher existe a mãe. A extensão da humanidade vai desde o homem à mãe. Porque, se vocês pensarem, a mãe é a extremidade absoluta da humanidade. Não há nada mais extremo que possa acontecer a um indivíduo, a alguém, do que a maternidade. A paternidade é muito interessante, mas a paternidade, na verdade, se vocês pensarem, podem ser 2 minutos. Podem ser 2 minutos de compromisso, digamos, não vou dizer ou de festa. E depois é uma construção, é sobretudo uma construção racional, mental, afetiva, mas é uma construção. A paternidade é uma construção que nós fazemos através da força do pensamento e da propensão para amarmos. A mãe não é uma construção mental, a mãe é uma coisa física. A mãe, toda ela está implicada no filho, o filho é completamente um produto seu, é uma parte sua, é como um objeto seu. É um fabrico inteiro da mãe. E como autor, interessa-me poder entender e poder dizer respeito ao tamanho inteiro da humanidade.
como autor, se você pensar, o autor e desde logo o ficcionista não escreve explicando a sua vida. O ficcionista escreve sobretudo para entender quem não é, para entender os outros. Claro que isso vai completando quem eu sou também. Mas a minha ansiedade é poder entender o lugar do outro. Dentro dessa sua fala, eu fiquei aqui lembrando muito do Filho de Mil Homens. É um pouco o que você trabalha nesse romance, não é? A ideia da paternidade e da maternidade, ainda que o papel da paternidade no seu livro seja muito forte. Porque eu quis muito, eu queria problematizar a ideia de um relógio biológico para os homens. E isso existe. Não é verdade que nós sejamos sem tempo. O facto de podermos ter filhos até mais tarde, ou teoricamente até ao fim da vida, não faz com que nós não tenhamos um tempo específico para intensificar essa ansiedade, essa vontade. E o Filho de Mil Homens é um pouco um estudo disso. Claro que eu falei, deu muita história, deu muita conversa. Eu falei que eu não quis ter filhos durante quase toda a minha vida e subitamente entendi que gostaria de ter filhos. E hoje é ainda muito, como dizer, é muito forte para mim a questão eu fico muito vidrado nas crianças, fico cada vez mais vidrado nas crianças e sou muito... toda a minha vida eu vi, por exemplo, as minhas irmãs precipitando-se sobre os bebés. Eu sempre achei que era assim, uma coisa muito de mulher, assim, havia um bebê, ficavam. E eu agora fiquei igual. Há uma frase num livro meu, eu não vou lembrar onde está, mas há uma frase que eu escrevi num texto muito antigo que eu dizia que vivia a vida toda preocupado com a ideia de ficar igual ao meu pai e subitamente percebi que fiquei igual à minha mãe, porque teria sido muito mais preocupante crescer com a ideia de um dia vou ser igual à minha mãe, e se calhar tinha ficado mais aterrorizado. E subitamente percebi que se calhar eu tinha tanto medo de ficar aquele homem leitor de jornais ao fim do dia, meio empatado, não sei. Meu pai era boa pessoa, mas eu achava que ele devia de agitar, de fazer qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa, mexe, assim. Eu sei que você trabalhou o dia todo, mas faça qualquer coisa, assim, não sei, qualquer coisa. A minha mãe também trabalhou o dia todo e ela está cozinhando. Não é? E consegue prestar atenção à novela e cozinhar e ainda gerir os filhos. E eu não queria ser assim. Eu achava que eu queria crescer e queria estar mais agitado, mais atento. Queria estar mais atento. Não queria ter a sensação de não prestar atenção. E isso fez com que eu hoje seja igual à minha mãe. Por isso eu hoje salto em cima dos bebés. E adoro que os meus amigos tenham filhos e tenham muitos filhos. Gosto muito. Uma questão, nós falamos de muita influência e de referências. Falamos entre os brasileiros, falamos da Clarice Lispector, falamos do Fernando Pessoa. Um dos prefácios do seu livro, se eu não me engano, A Máquina de Fazer Espanhóis, ou O Homem Imprudentemente Poético, foi o Caetano Veloso que escreveu o prefácio. A Máquina, não é? O Caetano Veloso escreveu o prefácio. E você publicou algo do Caetano também. Você tem uma editora. Anos. Eu tive há muitos anos, eu fui editor, e foi uma das improbabilidades da minha vida, um dos milagres da minha vida. Eu tive uma pequena editora, sobretudo de poesia. Nós editamos muitos poetas portugueses, muita coisa, e eu, fascinado com o Brasil e muito influenciado, muito marcado por muitos autores brasileiros, fiz questão de criar uma coleção de literatura brasileira, que era sobretudo uma coleção de poesia brasileira. E a gente editou na altura porque era até uma vergonha que alguns dos mais importantes poetas ou autores brasileiros nunca tinham sido editados em Portugal. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2002, o Ferreira Goulart nunca tinha editado um livro em Portugal. Ferreira Goulart.
E então nós editamos um volume da obra poética completa, uma coisa de 600 páginas, e eu pude conhecer o Ferreira Goulart. Editamos um livro do Murilo Mendes chamado Janelas Verdes, que é sobre Portugal e que nunca tinha sido editado em Portugal. Editamos o Ali Salomão, editamos as letras da Adriana Calcanhoto, que nunca foram editadas aqui no Brasil. Regis Bonvicino, Eucaná Ferraz, Ana Cristina César, Armando Freitas Filho, eu não vou lembrar de todos, mas editamos muita gente. E um dia nós conseguimos um caminho para, nos bastidores de um concerto, chegarmos ao Caetano Veloso. E o Caetano, Chico Buarque, Maria Bethânia, eu casava com eles todos. Nem que tivesse de dormir com eles, eu casava. Se eles me poupassem a dormir com eles, eu preferia. Mas se eles me obrigassem a dormir, eu dormia. E foi tão absurdo que nós entramos nos camarins, entramos no espaço íntimo, e eu disse, estava um mundaréu de gente, a gente pensava que aquilo ia ser tudo muito vazio, quieto, solene, um mundo de gente, a gente não conseguia andar, assim, mas um espaço exíguo, assim, mas quem é esta gente toda? O Caetano tem tantos amigos no Porto, confusão é esta, não vai dar nem para a gente raciocinar, não dá para dizer nada, ele não vai ouvir nada. E eu disse, Caetano, nós temos uma pequena editora de poesia, gostávamos de editar a sua poesia, a sua recolha das suas letras, era incrível, mas eu não sabia se havia de chorar, porque era a primeira vez que eu via o Caetano Veloso assim, se havia de chorar, eu não conseguia nem pensar, mas eu disse isto, e ele disse, legal, pode ser. E eu pensei, ele deve ter fumado um baseado, não sabe o que está dizendo, porque nós éramos uma editora ridiculamente pequena, assim, uma editora que não tinha poder nenhum, assim, bonita, com muitas coisas, nós estávamos meio começando. E então ele tinha a agente dele lá, que era uma senhora chamada Connie Lopes, de quem eu depois fiquei amigo, assim, Connie, veja com esses moços, eles querem editar meu livro em Portugal. Eu disse que sim. E foi. A gente fez o Letra Só, foi uma ideia nossa, o título é nosso. O Letra Só, que depois a Companhia das Letras editou, nós editamos um ano antes em Portugal. E fomos nós que convidamos o Eucaná Ferraz para organizar. E fui eu que levei um dia o Eucaná Ferraz a conhecer o Caetano Veloso à casa do Caetano Veloso, porque aí eu se dei bem e eu entrei na casa do Caetano Veloso algumas vezes. Isso foi assim uma espécie de outra vida, porque depois a editora acabou, eu saí da editora mais cedo e eu fiquei só escrevendo, e depois houve assim um desaparecimento, eu perdi um pouco o contacto com todos os autores, e um dia, depois dos 20 anos de livros, eu fiz 20 anos de livros há 2 anos, houve essa ideia de reeditar todos os livros com prefácios, e eu tinha escrito algumas coisas sobre o Caetano, chamei A Voz de Porcelana, e ele leu. Era uma coisa, eu achei que ele tinha esquecido completamente de mim, que enfim, a gente quando escreve alguma coisa, uma coluna no jornal, eu normalmente não acho que as pessoas vão ler. Eu publico uma coluna num jornal literário português. Nunca pensei que o Caetano Veloso pudesse ler aquela coluna que eu escrevi sobre ele. E ele leu e gostou muito e quando foi convidado para escrever o prefácio, teve muito gosto em escrever. E posso dizer que ele demorou 15 dias a escrever o prefácio. Eu achei que não era possível. Eu achei que ele ia andar 15 anos a escrever e eu esperaria. Mas ele levou 15 dias e cumpriu e fez um prefácio brilhante. E por isso é, de facto, uma das coisas muito gratas que me aconteceram foi esse reconhecimento por parte de um homem que eu amo. Então, falando de reconhecimento, além do Caetano, nós tivemos também uma menção quando você ganhou o prêmio de Saramago em 2006,
7. O próprio Saramago fez uma declaração muito profunda sobre sua obra, né? Ele disse algo como um novo parto da língua portuguesa, foi isso? Um tsunami linguístico. E Foi lindo, foi lindo. 2006, Prêmio Ferreira Goulart. Prêmio José Saramago. 2007. O livro foi publicado em 2006, o prémio foi dado em 2007. E você sabe que eu lembro desse dia, assim como, enfim, eu não conhecia o Saramago, nunca tinha visto ao vivo, nunca tinha cruzado com ele. Ele antes mesmo do Nobel já era uma figura muito, ele é bem mais velho e era muito inacessível. Ele vivia já em Lanzarote, por isso vivia isolado em Espanha, e era muito difícil para mim, que ainda por cima vivo no Norte, eu não vivo em Lisboa, vivo no Porto. Era muito difícil haver um momento de cruzar com ele. E então foi muito impressionante. Foi como se de repente a vida inteira ganhasse um sentido. Tudo o quanto doeu, tudo o quanto demorou, ganhou uma certa justiça com aquele entusiasmo do Saramago, que tinha. O Saramago tinha uma coisa que era, ele não era abundante com ninguém. Ele era quieto, esperava, era muito prudente, não arriscava demasiado. E subitamente ele tem aquela generosidade, daquela expressão de fazer uma fala incrível comigo, e isso responsabilizou-me muito. E depois da fala, nós tivemos um jantar, e ele tinha uma preocupação. Ele dizia que eu precisava de me proteger para não sucumbir às solicitações, às tentações. E até hoje, posso dizer-vos, eu escrevo uma coluna nesse jornal literário chamado Jornal de Letras, que é quinzenal. E fui convidado para escrever colunas em toda a parte. E recusei todas as outras colunas. Eu escrevo apenas aquela coluna quinzenal, exatamente porque o Saramago me convenceu de que eu não devia tornar-me numa espécie de administrativo de um escritor. Eu precisava de me manter concentrado, eu preciso de me manter concentrado naquilo que é verdadeiramente importante. Uma das coisas que eu lembro com muita graça do Prémio Saramago é que durante todo esse discurso do Saramago, que ao mesmo tempo me comovia e que me deixava perplexo, eu estava em pé, a Pilar tinha-se levantado e tinha-se posto ao meu lado, e ela abraçou-me e eu pus assim uma mão e ficámos de mão dada nas costas. E o Saramago dizia aquelas coisas incríveis e ela dizia: "Joder, Walter, joder." E eu pensava, a Pilar del Rio está a dizer-me palavrões. E eu achava maravilhoso, que eu não a conhecia, era a primeira vez que eu a encontrava, achava maravilhoso que ela própria me fizesse ver, no fundo, o quanto era surpreendente, não é? O quanto era importante aquelas palavras, o quanto eram importantes aquelas palavras de Saramago. Por isso, hoje fiquei muito amigo da Pilar, troco muitas mensagens do WhatsApp com ela e adoro que ela me diga palavrões, porque traz-me a sensação de voltar a essa memória incrível e às coisas boas, parecem-me coisas boas. Os palavrões dela são muito bons. É uma questão interessante também que, além da literatura, dos seus livros, a poesia, você também está envolvido com música. Nós falamos aqui do Caetano Veloso. Você esteve envolvido com uma banda, governo? Sim, eu cantei numa banda assim, mas não era bem, quer dizer, não é bem uma banda, é assim, foi um projeto, a gente gravou um disco, eventualmente vamos gravar outro, demos alguns concertos, porque os meus colegas são todos músicos profissionais, eu sou músicos a sério, com umas carreiras longuíssimas, e aconteceu de entenderem que eu cantava no chuveiro e de acharem que eu ficava bem lavado e convidaram-me para fazer uma banda de chuveiro, basicamente.
Mas eu gosto muito de música e a experiência é muito interessante porque dá para perceber um pouco a música do lado da criação, criar as letras, inventar as melodias da voz. É muito bonito, foi muito bonito. Devo dizer que cantar ao vivo, assim, como eles têm um percurso já muito longo, eles inventaram logo assim uns concertos um bocadinho. Demos um concerto, por exemplo, num festival de verão, festival de rock de verão, com milhares de pessoas. E eu, na altura disse, é um festival, inclusive, que eu assistia como público desde sempre. Assim, eu não estou preparado. Quer dizer, que eu cante num boteco com 50 pessoas dentro já é muito e já mete muito medo. Agora, que eu cante num lugar onde vão cantar algumas das minhas estrelas preferidas, diante de milhares de pessoas, acho muito abusado, porque eu não sabia nem direito quando devia entrar, qual era, onde é que eu começava a cantar. Assim, eu tinha meio de improvisar, porque eu nunca percebia muito bem. Até agora eu não entendo muito bem quando é que a canção começa. E foi horrível, porque eu cantei, mas eu ia ter um infarto. Eu estava tão nervoso que a minha cara começou a ter um tique que arrepiava. E eu pensei, eu vou morrer aqui. O que não era completamente desapropriado, porque ia morrer num palco, em frente da juventude toda. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha umas coisas para fazer e não me dava muito jeito de morrer. E é horrível, é horrível. Vocês fazer alguma coisa que devia de ser profundamente boa, mas fazer com a convicção de que ela nos vai matar, é muito... Não é... eu estou contra. Não é exatamente o meu ideal de vida. Não era um bom momento para morrer. E as letras eram suas? Eu não gosto das letras que escrevo para mim. Eu gosto de escrever letras para outras bandas, para outros cantores. Mas quando escrevo para mim, eu fico sempre com a sensação de que naquele momento, naquela hora, não quero dizer aquilo, quero dizer outra coisa. E fico muito autoconsciente, achando que não é suficientemente inteligente, que devia ser mais inteligente, que o verso... Assim, este verso parece-me... Naquele instante parece-me brega, parece assim, cafona. E então tenho muita tendência, por exemplo, nos concertos que dávamos, para alterar. E claro, como alterava de improviso, muitas vezes era pior. Mas muitas vezes não fazia sentido. Mas não fazer sentido é melhor, porque é melhor não dizer nada do que dizer uma coisa que parece cafona, que as pessoas dizem assim, cafona. Esse cara está mesmo cantando isso não tem, quer dizer, é uma coisa brega, feia. Assim, se a gente disser qualquer coisa como arame farpado nos olhos das pombas correndo, as pessoas dizem, uau, não quer dizer nada, é só uma estupidez, mas pelo menos não é cafona, não é? Assim, o sem sentido, o absurdo é melhor do que o cafona. Entre amigos, não pode cantar um pouquinho? Clarice, como? Aqui estamos entre amigos, canta um pouquinho. Pois, espera aí. Estou sendo filmado. Isso depois escracha no mundo. Escracha no mundo, que vergonha. É interessante a questão da proximidade da poesia e da música. Nem sempre é tão evidente, né? Você falando da letra. Existe uma discussão muito forte, às vezes, sobre se a letra de música é poesia ou não. Aí o Bob Dylan ganha um prêmio de envergadura global e fica uma dúvida. Existe mesmo um limite entre o que é poesia e o que é letra de música, já que você tocou nesse assunto? Pode não existir, não é? Há muita canção feita com poema, propriamente dito, não é? Ferreira Goulart está numa das baquianas brasileiras do Heitor Villa-Lobos, por isso, sim, há poesia na música, a poesia é toda ela propende para a música. Agora, o letrista, por vezes, consegue bolar uma belíssima canção que nos convence a todos com uma letra que é só uma porcaria.
Isso é verdade, que há muita canção de que nós gostamos muito, cuja letra não se sustenta se não fosse a música. Não tem, por isso a música tem essa capacidade também de criar uma ilusão em cima de um texto que pode não ser bom. Agora, há gente que consegue as duas coisas. Eu diria que eu gostei que o Bob Dylan tivesse ganho, porque eu gosto que o Nobel não seja impertigado, que não seja para uns escritores mais ou menos frescos. Eu gosto que exista uma espécie de literatura mais vadia, que seja respeitada porque ela também é importante, ou porque ela é importante, não é também, porque ela é importante. Agora, eu não premiaria exatamente o Bob Dylan, até porque ele é muito mal educado, mas eu preferia o Caetano, preferia o Chico Buarque, preferia o Leonard Cohen. Pelo menos esses três são melhores do que o Bob Dylan. Nenhum português como nessa letristas, lista. desde logo, não é? Nenhum português nessa lista. Há um português que não é que talvez não seja conhecido aqui ou não seja muito conhecido, chamado Sérgio Godinho, que é um belíssimo letrista. Há o Zé Mário Branco também, um português chamado Zé Mário Branco, que também é um compositor incrível e um belíssimo letrista. Agora, talvez o Chico e o Caetano sejam mais impressionantes. O Caetano, por exemplo, tem coisas que elucidam o pensamento de uma forma absoluta. Quando ele diz coisas como gosto de roçar a minha língua na língua de Luís Vaz de Camões. Isto é absolutamente maravilhoso. Parece tão simples, não é? Uma coisa tão achado, tão evidente, mas de fácil não tem nada. Todas as letras do Caetano, e depois tem uma vivacidade que ele, de disco para disco, ele tem 70 e poucos anos, continua compondo, continua tendo discos novos, sempre arriscando, vai ao rock, ele faz toda uma confusão, não para quieto, e consegue, de disco para disco, vir com letras novas, provocações, palavrões, coisas mais terríveis. Quando ele quebrou com a Paulinha, tem aquela letra terrível para ela. Eles continuam amicíssimos. Eu encontrei com os dois em Lisboa, parecem tão casados quanto sempre. Mas tem essa coisa de criar aquela expressão, não é? Aquele poema que ele tem do não inveja nada da mulher, não inveja só inveja o orgasmo múltiplo. É uma coisa, quer dizer, é tão na cara, está tão na cara. Como é que alguém não, como é que um poeta, por exemplo, como é que os poetas não chegaram lá, não é? É porque ele, de facto, o Caetano não tem nada menos do que um poeta. Muito pelo contrário, tem a capacidade de depois colocar aquilo em canções magníficas. E esse prêmio Nobel é um prêmio que o Brasil ainda não tem. É inédito para a gente. O prémio Nobel devia ser... O Brasil devia de ganhar... Devia de haver assim, um múltiplo, assim, um ano que dessem a 7 pessoas, todas brasileiras. O Chico e o Caetano tinha de ser. Mas depois tinha de ganhar, pelo menos, o Radon Assar, a Adélia Prado. Eu não admito que alguém diga mal da Adélia Prado. Para ela é absolutamente linda, maravilhosa. Era preciso ressuscitar o Ferreira Goulart. Nem que fosse 5 minutos só para ele ganhar o prémio, mas ele precisava muito ter ganho o prémio. Eu tive muita esperança que o Ferreira Goulart conseguisse esse reconhecimento, porque ele merecia muito esse reconhecimento. Mas tem muita gente. O festival esse ano, o Folha Araxá, ele está homenageando, vários escritores são homenageados. 2 em especial já falecidos, Graciliano Ramos, 80 anos esse ano de Vidas Secas, e o João Guimarães Rosa, que se estivesse vivo, completaria 100 anos agora no dia 27. Mais 2 que não ganharam e que é uma vergonha que não tenham ganho. E se você pensar, ganhou tanto o escritor mau, assim,
pior que dá pena que a Academia não esteja a prestar atenção a alguns autores. Sim. Eu gostaria que chegasse aqui. Senão, eu acho que o Caetano e o Chico vão ser profundamente prejudicados pelo facto de Bob Dylan ter ganho. E por isso não estarão em causa nos próximos 37 anos. Sim. Mas acho que é possível que o Radwan Assar ou que a Adélia, a poesia, eu não sei se eles vão chegar à Adélia. A Adélia é muito específica, ou melhor, ela é muito recatada, e por isso eu não sei se eles se vão lembrar dela. Mas o Radwan Assar, eu acho que ele está perfeitamente detectado. Sim. E por isso é possível que ganhe. A Adélia é uma escritora mineira, como nós, boa parte de nós, né, aqui do nosso estado, e nós somos conhecidos aqui no Brasil por sermos, eles falam que o mineiro come quieto, no cantinho, sempre tranquilo, devagarzinho, comendo pelas bordas, é o que nós falamos. Eu acho que, eu não sei se vocês devem saber disso, mas sempre que se fala de Minas Gerais ou do povo de Minas Gerais, há uma admiração do resto do Brasil. Eu não sei se vocês têm essa noção. Eu não sei se vocês são vaidosos com isso. Eu não quero estar aqui insuflando o ego. Mas eu acho que o outro brasileiro, digamos assim, ele tem uma certa admiração pelo jeito mineiro, que é um pouco mais contido, eventualmente mais organizado, um pouco mais ponderado. É essa a imagem que me passam. Eu conheço BH e conheço Ouro Preto, eu conheço vim algumas vezes às Minas Gerais e também tenho um pouco essa impressão. É um Brasil mais sem tanto alarde, é como se tivesse um bocadinho menos de carnaval. E a maior parte dos brasileiros de outros estados falam disso como sendo uma vantagem. E pronto, não sei se era isso que você estava a dizer. Essa é um pouco mais discreto, não é? Exatamente. Agora, pode ser um pouco mais de timidez. Eu sou tímido e às vezes gostava de não ser, porque muitas coisas boas da minha vida passaram porque fui tímido, tive vergonha. Você falou da Adélia Prado, de ser, colocando ela nessa posição, um grande escritor mineiro, entre os maiores poetas que nós já tivemos, Carlos Drummond de Andrade. Sim. Também era um mineiro e passou a vida muito discreto. Foi um poeta muito discreto. A vida pessoal dele não dá uma biografia, se diz, né? Não teria como escrever uma biografia. Ele foi um homem discreto, funcionário público, e deixou para a gente uma obra maravilhosa. Incrível. Agora, sobre isso, uma questão. Lendo sobre você, eu vi que a Veja disse que, na revista Veja, se eu não me engano, que você é o fofo da literatura. Parece que a situação ficou um pouco complicada por causa da palavra fofo. Não, em Portugal, fofo... primeiro é gay. A gente dizia assim, aquele homem é fofo, é gay. É o gay assim, feminino. Assim, a gente diz fofo, é um feminino, assim, a pessoa é um homem feminino. E depois dizemos fofo das coisas que não têm conteúdo. A gente, por exemplo, quando a gente fala foi ver uma conversa de um autor qualquer, que foi um pouco fofo, ou seja, não tem nada dentro. A gente aperta, não tem nada dentro. Foi fofo, foi assim, foi vazio de conteúdo, foi superficial. E então, quando eu acordei um dia, me disseram que havia assim uma parangona, dizer assim, o fofo, não sei do quê. Assim, a primeira sensação que tive, assim, me lasquei. porque para nós em Portugal seria muito pejorativo. Entendo. Eu li a respeito e depois tudo bem, você entendeu, né? Não, depois eu entendi e fiquei muito grato. Mas vocês sabem, quando a palavra para nós tem um significado, por isso tem sempre essa ressonância. E às vezes as pessoas ainda dizem, você é um fofo, e não sei. Eu entendo isso. Eu tenho um amigo que veio viver, o Miguel Gonçalves Mendes, que é um diretor de cinema que fez aquele documentário José e Pilar, sobre o Saramago e a Pilar. O Miguel veio viver para o Brasil, ele está rodando um filme, está trabalhando com o Fernando Meirelles na O2,
E o Miguel agora fala, manda uma mensagem assim: fofo, você poderia não sei o quê, fofo, faz assim, tu és um fofo, você é um fofo, fofinho, fofinho isso, fofinho aquilo. E então eu já comecei a acostumar assim com a ideia de ser fofo. Mas acostumei porque habituei à ressonância da palavra neste lado. Sim, esse lado de cá do Atlântico. É. Agora, uma questão. Nesse lado de cá do Atlântico, nós estamos vivendo uma situação política bastante tumultuada. Portugal passou também, na crise de 2008 foi muito severa com Portugal. Foi. E hoje a gente vê um Portugal restabelecido, atraindo muitos brasileiros. É. Você está ligado na situação que Você nós sabe vivemos? a diferença que acontece é que a crise portuguesa foi, desde logo para algumas pessoas, foi terrível e por isso houve gente perdendo casa, perdendo emprego, obviamente, e precisando inclusive de emigrar. Mas a vantagem, a grande diferença que existe é que o Estado Social implementado em Portugal, ele foi um pouco afetado, mas ele é muito mais efetivo. Eu acho que essa é a grande diferença, é que o brasileiro em crise ele fica muito mais desamparado. A condição do Estado Social aqui é muito mais precária. E isso é, de facto, a grande conquista de um país. A possibilidade de acudir ao desempregado, de o desempregado ter um subsídio que o sustente, efetivamente, que não seja uma esmola miserável, mas que seja um subsídio que o sustente, de aceder à saúde gratuitamente, de aceder à educação, uma educação de qualidade gratuitamente. E então a gente pode passar essa crise, que é uma espécie de depressão em que as coisas recuam um pouco e a nossa vida parece entrar ali num impasse, mas foi muito importante que durante quase 40 anos Portugal tenha construído um Estado social, tenha construído uma proteção social mais ou menos qualificada, que eu acho que é a grande conquista da Europa, no fundo. A Europa tem sucessivas crises, em muitas coisas anda à deriva, em muitas coisas se torna assustadora ou perigosa, mas a grande conquista da Europa de facto, tem que ver com a sua proteção social. O haver um limite a partir do qual a gente não desce, como se os direitos humanos estivessem garantidos a partir de um determinado ponto. E era isso que eu gostava de ver o Brasil conquistar, ou seja, a qualificação do indivíduo, a dignificação do indivíduo, de toda a gente, de maneira que a pessoa nunca possa descer a partir de um determinado ponto, nunca possa... Tem que existir como que uma rede que impeça o indivíduo de bater no chão. E por isso a miséria absoluta precisa de ser erradicada por uma questão de dignidade humana. Você, sobre seus livros, eu acho que nós estamos chegando quase ao fim. Vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou abrir para a turma poder perguntar. Uma última questãozinha. Quantos livros publicados e o que nós podemos esperar para o ano que vem, para esse ano, livro novo? Bem, eu acabei de trabalhar na minha poesia. A poesia ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas em março saiu a nova revisão, esta revista da minha poesia, e eu estou assim progredindo para um novo romance e eu não posso falar sobre ele. E eu agora virei muito supersticioso. Mas estou começando a trabalhar num novo romance que eu espero possa ser publicado eventualmente no fim do próximo ano. É um livro... Posso dizer-vos que é um livro que eu há mais de 10 anos quero escrever e eu fui adiando, fui colecionando coisas sobre ele e neste momento ele está colecionado e por isso está pronto. E eu já tenho várias páginas, tem muitas coisas anotadas e tenho muitas ideias e é mais agora uma questão oficinal de encontrar o tempo necessário para parar, ficar quieto em casa e trabalhar. 10 anos de pesquisa e a parte escrita. É longa também o seu processo de escrita? Não, eu posso demorar mais tempo, menos tempo, mas é sobretudo... Eu sou muito bruto a escrever e sou muito obstinado, um pouco doentio.
O meu problema com o tempo é que eu deito fora muitas vezes. Eu escrevo o livro, não gosto, deito fora. E o livro quase existe inteiro e eu leio e acho uma porcaria e digo, não é exatamente assim, não é exatamente esse tom, essa tonalidade, não gosto do que aconteceu, deito fora. E isso tem piorado muito. A desumanização, que é o meu penúltimo romance, a versão editada é a 17ª edição, a versão. Eu escrevi, no fundo, 17 vezes o livro. Os Homens Imprudentemente Poéticos, que foi o romance mais recente, eu escrevi 8 vezes só. Por isso foi muito bom. Pode ser que agora eu escreva 6 vezes só. É muito cruel, porque de cada vez que eu abato uma versão, que eu jogo no lixo uma versão, eu tenho a sensação de que fui profundamente abandonado pela mulher que eu amo. Assim, eu fui abandonado, eu tenho de conquistá-la outra vez. Então começa tudo outra vez. No primeiro dia eu tenho de convencer aquela mulher que ela tem de gostar de mim também e eu não posso desistir dela, porque a tentação é desistir. Dizer assim, esta relação não deu e eu vou buscar outra, porque não escrever um livro sobre outra coisa? Porque a sensação que dá é que eu não sou capaz de escrever aquela história. Na desumanização isso foi muito violento. Muitas vezes eu queria tanto escrever sobre a Islândia, queria tanto escrever sobre aquelas gêmeas, sobre aquela solidão, e de cada vez que eu começava e de cada vez que eu desistia, eu tinha a sensação de que aquelas gêmeas não queriam nada comigo, que eu queria ter uma relação com elas e elas não querem ter uma relação comigo, por isso não vai dar certo. Estou forçando aquelas mulheres a gostar de mim e elas não gostam de mim. E há sempre uma depressão de uns dias e há uma desistência que parece para sempre. Cria uma angústia profunda, porque dá a sensação de que eu deixei de saber escrever, que eventualmente nunca mais vou conseguir escrever um livro. E passado uns dias, às vezes passado umas semanas, há qualquer coisa que repõe o ânimo, a confiança, e então eu penso, não dá para rever. Seria prático, não é? Pegar no livro o escrito e pensar, vou mudar uns parágrafos, umas palavras, umas vírgulas, eu vou disfarçar isto vai passar a agradar-me. Mas não dá, não é possível. Não é possível, no fundo, reconstruir uma relação vivendo tudo outra vez. Não é? Se você acabar com uma moça e voltar com ela, você não vai outra vez jantar ao mesmo lugar de onde foi o primeiro dia, fazer o mesmo programa do primeiro dia, ver o mesmo filme que viu no primeiro dia e depois no segundo dia que encontrou com ela não vai na mesma praia, comer o mesmo sorvete, dizer a mesma anedota. Você não pode contar para ela a mesma anedota. Por isso, quando você recomeça com ela, você tem mesmo de inventar uma outra história, tem mesmo de inventar uma outra relação. A pessoa é a mesma, mas se você repetir exatamente a história, você já sabe o final, vai dar errado. E então o livro é exatamente isso que acontece. Eu tenho de abater o livro, eu tenho de começar a relação, mas eu tenho de ter uma outra relação com o livro. É como se a pessoa fosse a mesma, a relação precisa de ser outra. E então é uma crueldade. No caso da desumanização, que se passa na Islândia, que você citou, você mostra uma outra Islândia do que a Islândia que nós estamos habituados a ver na televisão. Essa sensação sua de abandono que você disse, tem um pouco disso nesse seu livro, né? Você foi à Islândia? Muitas vezes. Eu quis com o livro ir um pouco ao encontro do radical islandês, imaginário islandês, que vem das sagas. A cultura islandesa está impregnada da dificuldade da aspereza, digamos assim, antiga, de enfrentar o frio, o isolamento, de haver uma certa brutalidade física. É preciso ver que os islandeses são vikings, são descendentes puros, linha direta dos vikings. O primeiro ser humano que encontrou aquela pedra gelada e resolveu habitar era um viking. E os vikings têm uma história sanguinária, eram saqueadores, matadores, eram violentadores, estupradores. E
e por isso as sagas islandesas, que são exuberantes, a Islândia sendo um país mínimo, de uma população mínima, tem uma história literária muito mais rica, por exemplo, que a Dinamarca. Baixo. Já está. E essa longa história literária islandesa, no fundo, é uma longa história de violência e de sangue. E eu queria muito, no meu romance, ir ao encontro dessa fisicalidade, não é? Dessa coisa elementar da sobrevivência quase do corpo, do corpo ser uma questão constante. E por isso é que há a menstruação da Aldora, há questões que são profundamente considerações sobre a nossa existência animal. Sim, e você foi traduzido por islandês. Fui. Esse livro e os demais? Algumas coisas. Você tem ideia em quantos idiomas você já foi traduzido? Uns 16, 17, 18. Alguns mais recônditos, como o hebraico, por exemplo. É incrível ver um livro meu todo, aliás, é para este lado que eles escrevem, é assim, todo estranho, todo... Não dá para entender nem o meu nome. Eu sei que é o meu livro porque as pessoas dizem e eu acredito, mas não dá para entender nada. É impressionante, impressionante. Aliás, a relação é tão esquisita que eles traduziram, por exemplo, A Máquina de Fazer Espanhóis, colocaram a Catedral da Sagrada Família de Barcelona na capa, que fica na Espanha, mas é Catalunha, é uma espécie de Espanha que não quer ser Espanha, e por isso não é exatamente... E o meu livro, chamando-se Máquina de Fazer Espanhóis, é absolutamente sobre Portugal. Mas eles acharam que, pronto, para eles é perto, não... Eu fiquei na mesma contente, a capa é bonita, é muito bonita, é uma ilustração da catedral muito bonita, mas é engraçado. As traduções criam relações engraçadas, não é? Porque a gente não... Por exemplo, em croata, eu não percebo nada de croata, tenho vários livros publicados na Croácia, na Sérvia, a gente não entende nada, é muito... E depois fazem umas capas estranhas. As minhas capas em França são muito esquisitas, assim, são esquisitas, pronto. E nesse caso você falando, eu lembrei do Saramago e muita gente fala do seu uso das letras minúsculas. Você está falando sobre as capas e a tradução, então, há uma preocupação como que eles estão traduzindo, já que a palavra é tão forte, né? A palavra, o uso da palavra, a gente vê que você tem uma escrita muito poética. A desumanização, um livro tenso, pesado, tem uma tensão evidente, mas é um livro isso, poético. As pessoas não vão querer ler. Mas é um livro super poético. Ele está mentindo, está exagerando. Não, eu vou consertar. É ele que tem medo dos livros. Eu vou consertar. O livro é maravilhosamente poético, imprudentemente poético o livro, mas ele é um livro mais tenso. Cheio de luz, cheio de luz. Sim, é uma Islândia... Branquíssimo. No caso do Filho de Mil Homens, ele é um livro muito bonito, tem uma história muito poética. Propaganda. Melhorou agora? Estou melhorando. Mas ambos os livros, independente da temática, um livro bonito sobre a história de uma família que se constrói, um livro tenso sobre a Islândia, todos a poesia é muito forte. Você se preocupa como eles estão traduzindo essa sua escrita para o eslavo, para o hebraico? Eu devia dizer que sim, mas a verdade é que não. Eu não tenho tempo para acompanhar as traduções. No início, os tradutores ficavam enviando perguntas sobre o sentido das coisas, o que é que eu queria dizer com isto, com aquilo, se eu preferia esta ou aquela expressão, para tentar... Mas depois eu fui falando com a minha agente e fui dizer, eu não tenho muito... Eu tive alguns tradutores que me mandavam 30 páginas de perguntas para eu explicar todas as frases do mundo. Não há paciência. Depois, os livros criam alguma distância connosco. Eu quero escrever outro livro. Eu estou sempre pensando em escrever outra coisa, nem que seja um texto, que seja uma porcaria de um texto, mas eu quero escrever um texto novo, eu quero escrever uma coisa nova agora, quero pensar numa coisa nova. E ficar ali pensando, o nosso reino, o meu primeiro romance, o que é que eu quero dizer com o gasto da passadeira? Será que... E depois há coisas que não são nada, é só o que é. A passadeira está gasta. Tem uma passadeira no corredor.
está gasta. O que é que você queria dizer com isso? Será que você está citando o Kierkegaard? Será que isto é uma alusão ao Platão, à caverna? Não sei. Não, é uma passadeira e está gasta. Se fosse o Platão, eu tinha dito, o Platão tem que ver com a minha... Não, e então chegou um ponto... Porque tem tradutores que viajam na maionese. E então é muito... Para o modo como eu sou, não dá. Eu fico muito ansioso. E então, ultimamente, eu não sei de nada. Assim, eu fico... Por exemplo, eu sei que as minhas traduções em França são maravilhosas, porque todas as críticas que saem falam da tradução, imediatamente. Todas. Dizem que está esplendorosamente traduzido, com uma condição poética, não sei o quê. E então eu fico pensando que, às vezes, até que se calhar a mulher melhora. É uma senhora maravilhosa, eu acho que ela melhora. Ela deve ter pena, deve pensar assim, eu vou pôr isto melhor. Porque, de facto, é uma constante. Por exemplo... Noutros países já não destacam a tradução, destacam, por exemplo, as ideias, um conteúdo mais filosófico, e por isso eu fico com a sensação de que a tradução talvez seja mais plana, menos poética, mais pragmática. E eu acho que no fundo tem de ser como cada tradutor decidir, desde Sim. que eu possa escrever outra coisa e Te deixe em e paz. ler outras coisas. E para o português? Porque o Saramago e alguns autores portugueses bateram o pé e não querem que os livros escritos em português de Portugal sejam traduzidos aqui no Brasil. Os seus livros são... Porque, de vez em quando, a gente lê livros portugueses que são traduzidos para a gente ler. Sim, que é uma adaptação. Não, o que eu falei foi que eu admiti as variações gráficas, ou seja, por exemplo, nós dizemos incómodo e o acento corresponde ao som incómodo, e vocês dizem incômodo, por isso tem um circunflexo. E eu disse que achava que podiam, não me incomoda nada que exista essa adaptação gráfica. Agora, tudo o resto está absolutamente igual. Há um mito de que se traduzem coisas. Por exemplo, em Portugal uma vez perguntavam-me se nos meus livros, onde eu digo tu, no Brasil passava a dizer você. Assim, que absurdo, mas porquê? Os brasileiros sabem o que é um tu, sabem o que é o... Parece que no Brasil não se diz tu. Há estados inteiros que falam tu, onde o você não é corrente, não é utilizado. Isso é um absurdo. Eu acho que depois cria-se muita mitologia. Também há um mito sobre o que é que... Por exemplo, uma das coisas... Que é um mito, uma bobagem enorme que em Portugal muitas vezes corre, é que o brasileiro não consegue entender um português. O português fala e o brasileiro ouve, parece irlandês. E eu sempre falei no Brasil, nunca tive propriamente, quer dizer, as pessoas não ficam oi, eu falo e as pessoas respondem. Por isso, se não entendem outros portugueses, não sei. Eu não creio faço que ideia. Acho que eles te entenderam. Pelo menos eles estão fazendo assim com a cabeça. Não, eu tenho a sensação de que vocês entenderam o que eu disse. Não sei se... Sim. Mas há esse mito de que o brasileiro não entende o português. Não sei. Só se for um português que tenha um sotaque impenetrável, mas não sei. Não entendo. São mitos que nunca me corresponderam, que nunca fizeram sentido na minha vida. Nunca tive esse problema. Vamos abrir para as perguntas, como prometido. As 5 perguntas atrás que eu já te fiz, eu falei que ia abrir, o povo está ansioso ali já. Vamos para as perguntas? Geraldo Neto, Olha, poeta Geraldo Neto, levantou a mão ali no meio. Você conhece o Geraldo, é? O Geraldo conhece, somos muitos amigos. Ali, O Geraldo aquela fila é ele inteira. que comprou o livro que não Sim. presta? Você quer que eu rapto esse livro? Eu tenho acesso, eu posso pegar esse livro. Se você tiver acesso, você queima, assim, Sim. destrói. Porque eu já fiz uma má Já propaganda. basta eu estar contaminado em Portugal, lascado em Portugal, vai agora ele lascar-me no Brasil com uma... Sim, eu estou te uma coisa- devendo uma, porque eu fiz uma má propaganda para você, então pode deixar comigo esse livro. Eu Vai posso resolver isso. É, Vai resolver. Ô, Walter, primeiramente, boa noite. boa noite. Obrigado por ter vindo aqui nos visitar em Araxá. Obrigado, eu. E eu queria te falar justamente isso de primeiros livros, como um primeiro livro de poesia, que foi o que nós acabamos de dizer.
E depois eu tenho algumas coisas tuas que eu já li na Inimigo Rumor, que é bem antigo, é uma revista antiga da editora Sete Letras. É. E como foi esse salto? Porque seus livros, como o Rafael disse, tem muita poesia diluída nessa prosa. É. Isso é notável. Como foi esse salto de se publicar poesia? Porque, pelo menos eu, como escritor e iniciante ainda, é um processo totalmente diferente para mim escrever poesia e escrever romance. Como foi esse salto seu de sair de um texto nem tão rico, nem tão pobre, não é essa questão de tamanho, mas é questão de... Diferença. Sabe que eu não queria escrever um romance. Eu escrevi um romance um pouco sem saber, porque eu precisava de escrever uma tese académica. Eu estava fazendo um mestrado e eu precisava de escrever uma tese, eu precisava de estudar e precisava de... Enfim. E eu fiquei uns dias em casa, eu estava queimando todos os prazos e meu orientador estava já ameaçando que eu não completaria mestrado. E então eu fiz um retiro, meti férias na editora na altura e pensei, eu vou ter de escrever uma tese, vou ter de escrever pelo menos 50 páginas para calar o meu orientador, o meu professor, e isso vai dar certo. E ao fim de uns 4 dias, 5 dias, eu não tinha uma frase. Eu não conseguia estudar aquilo. Eu tinha toda a pesquisa feita, todas as leituras feitas. Eu não conseguia escrever aquilo. Não saía nada. E então eu tinha no desktop do meu computador, eu tinha um doc. Eu às vezes anoto coisas, eu ponho no desktop para não esquecer. E tinha uma coisa que eu depois comento tanta coisa, assim, uma nuvem de docs, de documentos do Word, eu esqueço, obviamente, depois não presto mais atenção, aquilo é só assim uma coisa estética que ali está. E eu vi uma coisa que dizia, era o homem, e eu não sabia o que aquilo era, e abri, e era uma frase, é a primeira frase do meu primeiro romance. Dizia, era o homem mais triste do mundo, diziam dele as pessoas, impressionadas com o modo como abria bichos com os dentes caninos de fome e partia pedras na cabeça. É a única coisa que eu sei de cor que eu escrevi. E eu fiquei assim, uau, o que é isso? Mas isso não é um poema? Que é isto? E eu tinha anotado aquilo anos antes. E eu estava tão incapacitado de escrever a tese que eu fiquei obcecado com aquilo. Eu comecei a escrever, comecei a dar seguimento àquilo. Pela frase, pela força da frase e sobretudo por aquela expressão, era o homem mais triste do mundo. E aquilo nunca mais acabava. E eu, sinceramente, eu pensei que estava a escrever um poema em prosa, porque eu puxei muito pela condição poética do texto, e era uma coisa que me correspondia, que me dizia respeito. Eu era um poeta, ou eu queria ser um poeta. E aquilo não acabava, o poema não acabava, e o poema tinha personagens, e tinha gente que falava, e tinha a passadeira gasta, e aquilo ia ganhando uma trama, e eu depois utilizei algumas memórias minhas, e um dia aquilo acabou. E tinha 100 e não sei quantas páginas. Qual que é esse livro? É O Nosso Reino. Nosso Reino. É o meu primeiro livro. E eu pensei assim, isto é um poema absurdo. Ninguém vai ter paciência para ler um poema tão longo. E eu pedi ajuda a uma amiga que editava livros, uma editora, também poeta portuguesa, a Maria do Rosário Pedreira. Disse, Rosarinho, eu escrevi uma coisa, eu não sei o que é. Parece um poema em prosa, mas é muito grande. Talvez pudesse fazer sentido cortar, escrever, partir em poemas pequenos, eu não sei o que fazer com isto. E eu enviei e ela disse, Walter, isso não é um poema, isso é um romance. E eu parecia assim um idiota que não sabia o que era um romance, porque era-me tão estranho, assim, era tão improvável que eu viesse a escrever romances, que eu não consegui perceber que eu tinha escrito um romance. E é curioso que quando eu comecei a escrever poemas em criança, a partir dos meus 7, 8 anos, eu juntava palavras. Eu não sabia o que era um poema. Eu colecionava palavras, fazia listas de palavras, e eu depois descobri que as palavras pareciam que gostavam umas das outras, assim, que tinham atrações, e que elas, quando juntas, podiam dizer outras coisas que não diziam sozinhas. E então eu comecei a criar assim
uns jogos que eram umas brincadeiras ou uns brinquedos. E um dia, quando tinha 9 anos, eu mostrei à minha professora de escola primária. Eu disse, eu gosto de fazer assim. E eu achava, era quase como cozinhar. Eu achava que fazia assim uma coisa que era um artesanato, cuja matéria não era tangível. E ela disse-me, isso é um poema. E foi como eu descobri. Eu pensei que era uma doença só minha, e eu descobri que era uma doença que dava a muita gente. E quando a Rosarinho me disse, isso é um romance, eu senti regressado assim aos meus 9 anos, e senti que precisei outra vez de uma professora para dizer, isso que você faz tem um nome, tem muita gente com esta doença, chama romance. E eu fiquei viciado nessa doença. Eu achei que a única maneira de lidar com ela era adoecer cada vez mais. Ótimo. Walter, boa noite. Carlos... eu ainda não estou a ver. Onde é que você está? Aqui. Aí. Carlos, Angélica, viemos de Franca para ouvi-lo. Obrigado. Foi uma grata surpresa. Não surpresa, porque já acompanhamos a sua obra e você sempre nos surpreende quando coloca a sua humanidade nos comentários que faz. Ela sempre enriquece a obra, sempre traz isso para a gente. Eu gostaria de te perguntar como você vê o futuro da literatura, da obra dos autores, enfim, nesse futuro próximo e um pouco mais imediato, nesse momento de fluidez, como diria o Bauman, né? Esse momento líquido em que nós vivemos, dessa modernidade, dessa superficialidade e, particularmente, na interação com o mundo virtual. Qual o futuro, enfim, que você vê para a literatura a partir da sua interação com o mundo virtual? Eu não tenho dúvida de que vão existir sempre magníficos escritores. Não tenho aquela convicção de que o passado capturou todos os génios da criação. Não acho que nenhuma das áreas da arte esteja capturada pelo passado. Eu acho que a arte vai ser sempre passível de se regenerar e de se tornar esplendorosa. Agora, há uma coisa que eu considero uma ameaça e que eu acho que pode ser perniciosa ao ponto de se instalar no mundo inteiro, ao ponto de poder destruir alguma coisa, que é a tendência norte-americana para uma facilitação. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, muitos autores, nas versões publicadas na América, fazem alterações para simplificar o discurso. Eu não vou dizer nomes, porque acho uma coisa miserável, mas alguns autores que eu gosto, por exemplo, quando traduzidos para edições americanas, aceitam mudar palavras mais complexas por palavras mais simples e retiram formulações mais filosóficas, formulações mais exigentes, para que o leitor, eu diria, mediano americano, não se sinta desafiado. Porque na América o conceito dominante, digamos assim, para todas as áreas, tem mais que ver com o prazer, com o desfrutar de uma coisa prazerosa, do que com o adquirir um conhecimento. E por isso está mais em causa divertirem-se, não é? Passarem o tempo, fazerem uma coisa amusing, uma coisa fun, with fun, do que propriamente se desafinharem para saberem mais. E isso, tendo em conta o poder que a América culturalmente exerce sobre o mundo, isso é que me assusta, é perceber o contágio em outros países. Eu posso, por exemplo, passou uma entrevista com uma moça jovem em Portugal que publicou o seu primeiro romance há um tempo, e ela dizia que
tinha substituído, quando entregou o romance à editora, o romance era para o grande público. E a editora tinha sugerido que ela substituísse várias palavras por palavras mais simples, e algumas frases eram muito inteligentes, dizia a moça na televisão. Dizia a moça, algumas frases eram muito inteligentes e podiam colocar um desafio desnecessário ao público, e por isso ela poderia criar formulações que fossem mais ao encontro, no fundo, de um público mais frágil. E isso é disso que eu tenho medo, porque isso é a cultura, esta cultura de facilitação. Não significa que na América não exista gente a ler coisas incríveis, a traduzir incrivelmente, a pensar incrivelmente. É óbvio que há, mas a dominante é que me assusta, porque essa dominante já está passando para outros países. Sim. E muitas das vezes nós encontramos textos publicados no Brasil, como em Portugal, como em França, seja onde for, que poderiam ser muito melhores e que são enfraquecidos para irem ao encontro de um público que, ao invés de ser convidado a elevar-se, é mantido numa fasquia mais baixa. E isso é o que eu vejo, que desde logo as questões da virtualidade, da rapidez, não é? Do consumo cada vez mais efêmero, esse é o desafio, é aquilo de que eu mais tenho medo, que é ver cada vez mais pessoas. E quando digo que alguns escritores simplificam as suas obras na América, estou a falar de escritores bons. Sim. Não estou a falar de escritores que já são maus e que vão à América tentar a sua sorte. Não, estou a falar de bons escritores que escrevem belíssimamente e que aceitam ver as suas obras empobrecidas na América. E isso preocupa-me, porque talvez paulatinamente, devagar, comecem a escrever de uma forma mais pobre para poderem atingir mais gente, não sei. E por isso, talvez isso possa, com o tempo, empobrecer a literatura mundial. Será que é por isso que a poesia vende tão pouco em todo lugar? Porque a poesia não tem como fazer isso. Duas questões eu penso aqui, perdoem entrar na questão. Uma delas muitos autores se permitem esse papel de serem transformados em uma literatura de baixo teores. Mas também eu penso, às vezes, e eu acho que também é uma situação preocupante, Walter, a questão da quantidade de autores que já escrevem seguindo esse molde, que já é um molde, né? Além de escritores, bons escritores. No fundo, não são autores, são pessoas que querem ganhar dinheiro, que querem um estatuto social qualquer, querem aparecer, viver, sei lá, não são exatamente tal. Um autor não é exatamente isso, um artista não é exatamente isso. Não é nenhum parente do artista, é uma máscara. Sim. É só uma máscara de uma arte, mas não é exatamente uma arte. Porque ele citou Bauman, e aí a gente pensa até na escola de Frankfurt, aquele conceito de a arte como um produto. O livro é, de alguma forma, o fruto de alguém, não é? Mas não pode ser visto imediatamente como uma... Mas, por outro lado, vamos ver. Eu quando estive na Flip, eu tive a sorte de ouvir o João Ubaldo Ribeiro. E o João Ubaldo Ribeiro era aquele tipo estranho, pessoalmente, a gente nunca entendia se ele estava feliz. Não dizia, a gente encontrava o João Ubaldo Ribeiro e a gente esperava que ele fosse exuberante. E não, ele era assim, pelo menos comigo foi sempre assim muito quieto, eu até tinha medo que ele me batesse. Mas a fala dele na Flip foi absolutamente maravilhosa, bem disposto, cheio de graça. E ele diz uma coisa, alguém fala, o moderador perguntou, e inspiração, João? Como chega? Como é o negócio da inspiração? E ele tem uma resposta de uma honestidade e absolutamente brilhante, quer dizer, e real, concreta, que nós temos a lidar com ela. Ele diz, olha, você sabe como a inspiração chega melhor? Por cheque. Você recebe o cheque e você fica logo inspirado. Para você não perder a inspiração, sabe o que faz? Deposita o cheque. E aí começa gastando o dinheiro. Aí não tem jeito.
vai ter de estar inspirado, você vai ter mesmo de escrever. Porquê? Porque ele escreveu A Casa dos Budas Ditosos por encomenda. Sim. Foi um convite que lhe foi feito. E então ele, de facto, escreveu o seu grande livro a convite de alguém e chegou o primeiro cheque. E ele depositou e disse, agora eu vou ter de escrever esse livro, custe o que custar. E funcionou. Por isso, eu também fico assim um pouco... Eu nunca gostaria de ver um livro meu, ou nunca gostaria de escrever um livro meu pensando, vou fazer isso, vou ganhar aquele dinheiro, espera, deixa ver o cheque. Mas a gente tem de conceber isso também. Pode funcionar. E a cabeça do ser humano é tão lata, é tão larga, tão grande, que ela pode funcionar em todas as direções, de todas as maneiras. Ela pode dar certo de todas as maneiras. Sim. E não sei se isso responde à sua pergunta. E por isso, porque eu não quero também aquela ideia de que o escritor é um indivíduo alienado, que vai viver miserável, que vai ter a geladeira sempre vazia porque não sabe ganhar dinheiro. Não, eu gostava de ganhar algum dinheiro, quanto mais não seja para dar a algumas pessoas. Sim. É uma das grandes obras da nossa literatura, Morte e Vida Severina, do poeta João Cabral de Melo Neto, foi encomendado. É um auto de Natal que ele escreveu sobre encomenda. Você escreveria sobre encomenda ou já escreveu? Eu escrevi pequenas coisas, assim. Posso dizer que a última vez que escrevi foi há uns 4 anos e deu muito errado. Escrevi uma coisa para crianças, assim, para um livro coletivo de apoio à causa da AMI, e saiu um texto que eu não gosto. Mas eu fui tão pressionado, queriam tanto que eu participasse, eu escrevi, entreguei, e disse, olha, só incluam se acharem que tem algum jeito, se acharem que é minimamente bom. E eles incluíram de qualquer maneira, e eu acho que aquilo não presta. E foi uma encomenda, no fundo, não fui pago, foi um texto oferecido, mas escrevi porque me pediram para escrever. Não sei, depende. Se fosse uma coisa muito ao meu... Por exemplo, um grupo de teatro convidou-me para escrever um texto, pagavam muito bem, mas era um texto sobre uma mulher que não sei o quê, que tinha um cão e um filho, e nos anos de 1940, num apartamento não sei onde. E eu disse, olha, vocês não precisam de um escritor, vocês precisam de um funcionário que digite isso. Vocês precisam de sentar no computador... Porque vocês têm tudo, a história toda. O que é que eu vou inventar nisso? Não tem como inventar nada. Vocês sabem tudo sobre essa história. Vocês só têm de ter a paciência de escrevê-la vocês, não vou escrever eu. E, quer dizer, esvaziou de tal maneira a possibilidade de eu criar que não deu certo, porque era tão bem pago que eu ia gostar de ganhar esse dinheiro. Mas aí não achei que pudesse... Não ia fazer sentido. Não era a minha história. Não era nada meu, era tudo deles. Eu só ia colocar uma gordura numa coisa que era esquelética. E então eu fico à espera que alguém ofereça 1 milhão para eu escrever alguma coisa. Aí eu acho que deposito e vou estar muito inspirado. Porque aí eu vou ter a minha biblioteca de sonho. E aí, mais perguntas? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a Jéssica. Jéssica, obrigado. Tudo traduzido devidamente no Flerachá todo, né? Uma longa jornada em diversas e diversas mesas. Você? Oi, boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite. Meu nome é Gleice. Se minha voz tremer um pouquinho é por conta da emoção de estar aqui. Eu arrastei minhas amigas desde Brasília até aqui. Né? Viemos dirigindo. Nós viemos, não. A minha amiga veio dirigindo, né? Desde Brasília só para te ver. Quero falar externar minha emoção de estar aqui e de me apresentar como sua leitora. Obrigado. E eu tenho 2 provocações a partir das seus próprios escritos, né? Um será que o impossível é realmente excede o que nos falta? Outra provocação que eu tenho a partir da sua fala, porque me impactou muito, foi: quem não sabe perdoar só sabe coisas pequenas? Né? Qual é a dimensão do perdão? Você sabe que sim.
E, para terminar, é mais uma questão que eu gostaria que você falasse, que eu já procurei saber sobre, e talvez tenha sido uma incompetência da minha parte mesmo, é sobre o uso das minúsculas, como o Rafael falou, que acabou que eu não percebi uma explicação ainda, porque nos livros que eu li, não sei se é uma questão da edição, mas, por exemplo, 3 você utiliza a letra maiúscula. Não sei se é uma questão gráfica, tá? Mas nos outros 2 já se utiliza a letra minúscula. Sim. Então, assim, por que da opção Eu posso pela explicar letra isso. minúscula? Até porque eu te pergunto isso? Porque eu escrevendo um texto acadêmico, eu quis dar protagonismo a 2 termos que eu estava utilizando e utilizei a letra maiúscula. Só que eu fiz uma incoerência no meu texto porque eu coloquei uma citação sua. Aí eu pensei, eu estou usando o Walter Ugumãe para falar, né? Escrevendo ele em letra minúscula, porque a citação era em letra minúscula, e estou querendo dar protagonismo a dois termos do meu texto, utilizando a letra maiúscula. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o uso da letra minúscula. Ok. Então, um pouco como eu dizia no início acerca da surpresa de escrever, do impacto de escrever, parece-me sempre impossível que um determinado livro aconteça. E por isso eu tenho muito essa convicção de que o caminho é para dentro do desconhecido, para dentro daquilo que achamos que está fora do nosso alcance, para dentro daquilo que parece ultrapassar a nossa força. E o ser humano é constantemente a prova de que se supera, de que se transcende. Eu acredito muito nessa transcendência de cada um, na possibilidade de hoje nos verificarmos como nunca pudemos imaginar antes. E por isso de sermos alguma coisa que nunca foi prevista, que não havia qualquer garantia ou qualquer indicação de que nós pudéssemos nos tornar em quem nos tornamos. Depois, quem não sabe perdoar só sabe coisas pequenas. Eu estou justamente agora lendo um ensaio que comprei no aeroporto ontem, do Leandro Carnal, chamado Culpa e o Pecado. E ele vê as coisas de outra forma. Ele diz que, de algum modo, a partir do pecado, não é a culpa e o pecado, é pecar e perdoar, exatamente, perdoar. Em que ele diz que, na verdade, o pecado inventa a humanidade. Não é? Até o Adão e Eva estavam no paraíso sozinhos, não tinham família, não havia família, e o paraíso era aquilo. Não é ter filhos, era aquilo. Era eles 2 sozinhos, sem envelhecer, sempre maravilhosamente jovens. No momento em que a Eva come a maçã e eles conhecem, sabem do conhecimento, adquirem o pecado e os filhos vêm depois. Por isso os filhos são uma espécie de erro, são uma espécie de condenação, de castigo divino. Os filhos são castigo divino, que é uma coisa que me enerva, não é? que me enerva. Mas a história contada como ela está no Gênesis é exatamente isto. E o que é que se põe em causa? Acionada à humanidade, inventada à humanidade, não exatamente por Deus, mas por Eva. Eva inventa o pecado, inventa a possibilidade de ter filhos, inventa a possibilidade de estarmos todos aqui. Se não fosse ela, o paraíso só tinha um homem e uma mulher nus, mal criados. Criada a humanidade e criado o pecado, é necessário inventar o perdão. E por isso o perdão, de alguma forma, pressupõe o erro. E ele só opera se nós tivermos essa dualidade. E o Leandro Carnal explica uma coisa muito interessante, que ele diz que, na verdade, perdoar nem sempre é possível. Porque há um instante em que perdoar é absolutamente desumano, porque ele não corresponde, não nos corresponde, ele supera-nos, o perdão supera-nos. E eu estou a ler agora isso e estou um bocado problematizado, porque o que ele conta é que determinadas ofensas são tão hediondas que são impossíveis de nós ultrapassarmos. E então, o que eu estou a colocar a hipótese é que, embora eu me tenha sentido muito ofendido em determinadas situações, eu perdoei sempre. Por isso, talvez eu nunca tenha sido verdadeiramente ofendido.
talvez eu nunca tenha sido ofendido ao ponto de não poder perdoar, e por isso talvez eu seja só ingênuo e esteja convencido de que perdoar é uma sapiência absoluta. E talvez eu um dia seja tão ofendido que não consiga exercer essa sapiência na qual eu acredito ainda. Por isso tenho a sensação de que vou ler este livro do Leandro Carnal e vou virar a pior pessoa. Eu adoro o Leandro Carnal e aprendo muito com ele. Eu acho que ele é muito lúcido a dizer determinadas coisas, é muito claro a dizer as coisas. Mas se eu virar a pior pessoa, vou virar mais pessoa. A questão é essa. Vou corresponder necessariamente àquilo que é ser-se pessoa, pertencer-se à humanidade. Eu escrevi os meus primeiros 4 romances em minúsculas. Desde o Nosso Reino, o Remorso de Baltasar Serapião, o Apocalipse dos Trabalhadores e a Máquina de Fazer Espanhóis. Eles completam uma tetralogia. Eles começam com a história de uma criança e acabam com a história de um homem de 84 anos. E eles progridem como se fossem uma vida inteira de um ser humano, com personagens diferentes, mas eu tenho, ao longo desses 4 romances, eu envelheço. E isso foi uma estratégia que eu inventei porque eu achava que ia morrer muito cedo, e eu achei que se morresse muito cedo eu queria pensar sobre todos os estádios da vida para poder viver uma vida completa, para poder envelhecer no imaginário, na imaginação. Eu haveria de envelhecer antes mesmo que eu tivesse de morrer com 36 anos. E essa foi a minha estratégia. Porquê é que eles estão escritos em minúsculas? Toda a minha poesia foi escrita sempre em minúsculas. Porque eu queria muito criar uma espécie de igualdade absoluta nas palavras, aludir a uma democracia perfeita, e queria que fosse deixado ao leitor a possibilidade de acentuar as palavras. Por outro lado, todo o meu discurso era uma tentativa de devolver o texto à sua natureza primeira, que é o pensamento. E no pensamento não temos maiúsculas e não temos minúsculas e não temos sinalética, só temos uma espécie de respiração que nos dá brevíssimas pausas. E eu tentei muito isso. Aliás, todos os meus livros, inclusive agora, eles tentam muito isso, tentam catapultar, como se o leitor tivesse a impressão de estar pensando mais do que lendo, como se o texto convidasse o leitor a um precipício, a uma coisa que se precipita e que o tenta levar, depois de ele conseguir entrar na rítmica do livro, que o tenta levar como se ele quase não pudesse, como se ele substituísse o seu pensamento pelo pensamento, por essa prótese de pensamento que é o livro. É claro que um texto vai ser sempre um artifício. Ele nunca vai ser exatamente a natureza do pensamento, nunca vai corresponder ao pensamento, porque ele é artificial, ele precisa de uma técnica para acontecer, para existir. E o nosso pensamento é muito elíptico, ele salta de umas coisas para as outras, mistura as coisas, não completa as frases. Nós temos a tendência para achar que pensamos tudo com as palavras, formulamos o pensamento com as palavras, mas a verdade é que a maior parte das coisas nós abreviamos com uma espécie de insondável, não é? Que não chega a ser formulado, mas foi pensar. A gente sabe que pensou, digamos, sobre um determinado assunto. E por isso um livro nunca pode ser exatamente isso. Ou melhor, pode haver um efeito suspensivo, mas seria insuportável que um livro tivesse só metade das frases. Que todas as frases fossem só metade do que são. Porque se tornaria ilegível. Talvez a poesia seja tão impopular porque ela tende para isso. Porque ela tende para que tudo se complete na capacidade do leitor. E pede muito mais ao leitor do que normalmente um romance pede.
Alguns romances pedem muito, sobretudo se forem poéticos. Mas a questão é essa. Agora, houve um dia que eu decidi, quando eu completei essa tetralogia, esses 4 primeiros livros, eu decidi passar a usar as maiúsculas. Mas veja, não usei mais nada, não tem pontos de interrogação, não tem exclamações, não tem nada. Mas coloquei as maiúsculas. Porque o discurso dominante sobre os meus livros era sobre a questão formal das minúsculas. E era muito irritante as pessoas conversarem entre si sobre os meus livros e dizerem: você leu A Máquina de Fazer Espanhóis? Eu li. Você gostou? É todo escrito em minúsculas. E é sobre o quê? É um livro, é uma história escrita em minúsculas. E o Apocalipse dos Trabalhadores? Você gostou? Gostei. E como é? É escrito em minúsculas. É muito pouco, é muito redutor, não é? Porque é apenas uma questão formal, mas era tão impactante para alguns leitores, era tão impactante que parecia que consumia todos os assuntos do livro, não é? Era uma coisa que parecia que deglutia tudo. E então eu pensei, eu quero ser mais do que alguém que escreve em minúsculas, ainda que eu acredite que as minúsculas estejam certas. Temos mais um. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de falar de uma questão que sempre me incomodou, que é a questão da forma e do conteúdo. Quando você cria, você parte do conteúdo para trabalhar a forma ou a forma para melhorar, para conduzir o conteúdo? É assim um pouco mesclado. Mas é verdade que a primeira impressão que eu tenho de um livro é uma impressão quase plástica, de uma tonalidade. É como se eu pensasse quase numa cor. É muito comum que, à distância, o livro seja, para mim, uma espécie de luz, de uma emanação de luz. E é muito estranho explicar isso, eu não sei se é inteligível, mas essa plástica, ela é exatamente o que me faz abater os livros constantemente e recomeçar, porque contar uma história, criar uma trama pode ser interessante, mas eu quero que ela corresponda a um modo de contar, a um modo de falar. E por isso é muito importante para mim. A forma, então, primeiro. Sim, é claro que a linguagem conduzindo, né? E a linguagem, é claro que a linguagem me interessa para que as ideias compareçam, mais do que a trama. É mais importante para mim que um livro seja um livro ideia, seja um livro pensamento, do que a história de uma menina que casa ou não casa, do que um rapaz que viaja ou não viaja. Não é exatamente isso que me comove nos livros. O que me comove é a capacidade de pensar, de ter uma ideia que ilumina a minha vida, ter um pensamento que subitamente enriqueça o meu próprio pensamento. Mas pensar no livro só vai funcionar se for de uma determinada forma. Você sabe, é um bocado... Todas as pessoas aos 15, 16 anos têm uma grande paixão. E todas as pessoas escrevem: como eu te amo, a minha vida não vale nada sem você, você é a luz dos meus olhos, você é o sol que ilumina o meu dia. Tudo uma porcaria. O sentimento é incrível, arrebatador. Mas dizer o amor é fogo que arde sem se ver, não sei o que, não sei das coisas, escrever um soneto de amor como escreveu Camões, é exatamente o que um escritor deve procurar. Ou seja, o sentimento ele é digno e intenso para todo mundo, mas o que vai justificar a escrita desse sentimento, o que vai justificar, positivar esse sentimento, é como escrever esse sentimento, como dizer isso. Porque se fosse só sentir, aos 15, 16 anos éramos todos magníficos poetas. Sim. E não é. E o Fernando Pessoa, desculpa interromper, mas aí eu pensei, Fernando Pessoa 10 vezes, todas as cartas de amor são ridículas, aquele poema
um poema muito emblemático do Pessoa também, que ele diz, sinta quem lê, que ele mata o poema com a seguinte, sinta quem lê. Então o escritor é um fingidor. Não é exatamente um fingidor, mas é um indivíduo que está à espera que o texto o impressione a ele mesmo. E isso vai ser a forma, porque o sentimento já me impressionou. Não é? É um bocado aquela ideia de você sofre, você quando sofre vai escrever. Não, a gente quando sofre está a sofrer, não vou escrever. Quando morreu o meu pai, eu não fui escrever, o meu pai morreu, eu chorei, eu fiz o funeral, eu fui ao funeral, eu sofri. Um dia, muito mais tarde, eu escrevi, mas eu escrevi com a memória desse sentimento, não escrevi com esse sentimento, eu escrevi uma memória, é uma coisa que a gente adquire, é um património trágico, mas é um património que a gente adquire e depois escreve com isso. E depois o que é que faz? Não é exatamente o sentimento já que lá está, é uma forma. É uma forma, é a capacidade de chegar à forma de positivar uma determinada coisa, mas o sentimento já foi. Quando eu pude escrever, eu escrevi A Máquina de Fazer Espanhóis por causa do meu pai. Quando eu pude escrever A Máquina de Fazer Espanhóis, o meu pai tinha morrido há anos. Não dava para escrever A Máquina de Fazer Espanhóis no dia do funeral. Não dava. E por isso, de facto, é essa a grande questão. É claro que nós estamos à procura de um texto que possa, como dizer, que possa ser uma cápsula de sentir, de comover, de pensar, uma cápsula com uma ideia, mas é um artifício, não é um fingimento, é um artifício, é uma coisa feita depois, é uma coisa feita um pouco depois. Raramente, num instante de profunda paixão, a gente escreve o melhor dos versos. É depois quando a gente já acalmou, deitou, depois há uma lucidez que acontece depois. Ótimo. Ninguém para uma trepada para escrever um verso, não é? A gente está trepando. Não dá uma ideia assim, este verso que lindo, vou parar. Não. A gente depois tem aquele miserável orgasmo que compete aos homens, que é muito breve, e depois, eventualmente, a gente pensa, meu amor, que maravilha é conhecer-te, ter-te e depois então acontece o poema. E é um pouco assim, por isso já não é exatamente o sentimento, é uma forma. Ótimo. Vamos para a última pergunta, porque chegamos... Não é uma pergunta, é apenas assim, um registro bem emocionado, de dizer que ler a palavra de Walter poderia qualquer leitor ler, mas privilegiadamente viver o poeta que você está, forma o conteúdo junto para a gente, não tem preço. Muito obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigado. Vamos chegando ao fim. Você vai estar ali em cima autografando seus livros, né? Sim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui abrindo o Fli Araxá. Essa semana agora teremos diversos eventos, o pré-Fli Araxá. Abrimos, como vocês perceberam, abrimos muito bem o festival. O convite está feito. Lá de cima o Afonso já me deu o ok. Ano que vem você estará aqui com a gente no festival. E agradeço a presença de todos. Falamos aqui com Walter Ugumãe, o mais fofo dos escritores. Galera, muito obrigado. Aguardamos vocês lá na lista da Feira dos Autógrafos. Obrigado. Você também foi um moderador bem fofo. Muito obrigado. Obrigado.